Olá pessoal, vamos hoje dando sequência à nossa devocional diária. Começamos um novo livro, né? A Carta de Paulo, ou Epístola aos Filipenses. Os filipenses são os habitantes da cidade de Filipos. Filipos foi uma cidade que Paulo visitou a partir da sua viagem missionária, em que ele tinha a intenção de ir para um lugar, e aquela famoso evento que aconteceu com Paulo quando ele queria ir para a Galácia, para a Ásia, e Deus disse para ele: não, a Ásia não, ainda não. E ele tentou ir para Troade, também não conseguiu, e finalmente Deus fala, isso está em Atos capítulo 16, e Deus fala com ele, em sonhos à noite aparece um varão macedônio e fala para Paulo assim: passa a Macedônia e ajuda. E Paulo entendeu que Deus estava o enviando para a Macedônia, e nessa jornada ele chegou a Filipe, a primeira cidade da Macedônia, que tem inclusive esse nome por causa do rei Filipe II, pai de Alexandre o Grande, o grande rei grego, né? Inclusive citado na Bíblia, nas profecias bíblicas de Daniel, como o chifre, né? A cabeça do bode que destruiu o carneiro com 2 chifres. Isso depois nós vamos falar quando estivermos em Daniel. Mas era o pai dele e Filipe II que fez a Macedônia ser um grande império e absorver a cultura grega, e daí gerar todo o poderio do Império Grego. Então Paulo chegou e a capital Filipos é tida como tem esse nome por causa do pai de Alexandre o Grande. Antes de mais nada, eu estava quase esquecendo de falar isso para vocês. Vocês vão lá, se vocês não são inscritos no canal, se inscreve, marca lá o sininho para receber as notificações quanto a esses vídeos que diariamente nós estamos colocando lá nos comentários da nossa devocional. Coloca também o seu gostei ou não gostei. Se você achar que isso vai edificar as pessoas à sua volta, compartilha e coloca lá o teu comentário. Já conseguimos evoluir na graça de Deus. Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, já que falamos sobre Gálatas, Efésios, e cremos que Deus vai nos dar a oportunidade de pegar os comentários que vocês colocam aí nos vídeos e fazer um resumo desses livros. Então coloca lá os teus comentários, bota tuas observações, tuas dúvidas, que nós vamos usar nesses vídeos, se Deus assim nos permitir. Então vamos seguir hoje aqui, nossa devocional diária, dois capítulos da Bíblia por dia. Te incentivo a estar fazendo essa leitura bíblica. E como disse ontem, se você está nos acompanhando nisso, também te incentivo, porque para mim tem sido uma bênção fazer um pequeno comentário, 30 segundos, 1 minuto no máximo, lá nas tuas redes sociais, da sua devocional, do que você tem visto nesses livros. Vamos lá, capítulo 1 e 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Então Paulo teve em Filipos, né, a partir dessa visão de Deus, e ali ele pregou. Lá ele conheceu uma jovem, uma senhora que recebeu ele em casa, e foi ali em Filipos também quando ele ia pregar quando ele saía dos portos. A cidade naquela época era toda cercada de muro, e ele saía da cidade perto do rio e ia fazer a oração matinal. E nesse caminho Paulo teve uma mulher, também está lá em Atos 16, que ficou atrás de Paulo falando para ele, endemoniada, né, que era usada pelos comerciantes do local para fazer adivinhações e ganhava muito dinheiro para esses comerciantes. Ele falou assim: esse é o servo do Deus vivo, ouviu. E aí Paulo andava por esse caminho, uma hora ele se aborreceu, isso depois de alguns dias, e falou assim: sai em nome de Jesus. E essa jovem foi liberta do poder de Satanás e deixou de ser adivinha para aqueles que davam lucro para ele, e causou um grande rebuliço, e Paulo foi preso. Bom, para essa igreja que foi formada ali, por uma palavra em relação ao que Paulo fazia, foi um tempo rápido que ele teve ali, em que ele pregou ali, em que ele foi perseguido ali. E ele fala sobre essas coisas na carta. Quando ele escreve para os filipenses, ele já deve estar em Roma. Provavelmente ele está preso em Roma, e ele escreve de lá. Então ele começa a carta dele falando para os filipenses manterem a fé deles, não abandonarem a fé que eles têm em Cristo Jesus, não se deixarem desanimar pelas perseguições ou por coisas que eles possam sofrer, né? E ele começa falando isso para eles. Ele fala assim: olha, eu tenho muita saudade de vocês, porque vocês lutaram comigo essa luta. Vocês receberam o evangelho e participaram comigo dessa luta. Mas ele começa a falar assim: esta luta que eu sofro é a luta para que o evangelho possa avançar. Então eu não me envergonho dessas coisas, né?
Então ele fala assim no versículo 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Aí no versículo 13 do capítulo 1, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana de todos os demais. Ele fala, olha só, o que parece, e ele vai falar isso mais à frente, o que parece perdição ou parece fracasso para as pessoas que estão à minha volta do mundo, para nós é sinal evidente de salvação, porque essas tribulações e cadeias que eu sofri, estou sofrendo, está fazendo com que o testemunho de Cristo através da minha vida seja conhecido da guarda romana toda, pretoriana, né? A guarda, os altos soldados e militares da guarda romana, a ponto de eu estar tão famoso disso, que até entre os irmãos invejosos, olha só, invejosos, têm começado a pregar o evangelho para terem a mesma posição que eu. Eles fazem isso por inveja, mas também tem pessoas que se animam vendo o que Deus tem feito através da minha vida e ousadamente continuam pregando o evangelho. Porque esses outros que são de Deus, que são de Cristo, que andam segundo o evangelho de Cristo, eles olham para Jesus, eles pregam o evangelho com sinceridade. Então quando eles percebem que qualquer tribulação ou sofrimento que me aconteceu tem gerado mais ainda ganho para o reino de Deus, eles mais ousadamente pregam. Enquanto que outros, tendo em vista que eu passei a ser famoso entre os romanos, pregam por inveja e ciúmes. Pode falar, tanto faz. Vocês acham que está me incomodando por isso? Não estou me incomodando. Mesmo que eles acham que estão me incomodando, não estão me incomodando. Paulo falando, né? Ele, na realidade, isso, eu quero é que por bem ou por mal o evangelho de Cristo seja pregado. E ele fala isso em relação para que nós possamos ter isso no nosso entendimento. Eu digo que nós não precisamos ficar preocupados com os zelos ou os zelos religiosos ou as teologias puras e perfeitas, porque Deus usa quem Ele quer da forma como Ele quer. A Bíblia fala que Deus usa o diabo. A Bíblia fala que Deus usa quem Ele quer. E Ele faz da mesma forma. E Paulo está falando isso. Deus está usando todos eles, sem eles perceberem, mesmo por ciúme. Deus está usando eles para levar o evangelho de Cristo. Então Paulo fala assim, eu já não sei mais o que eu quero, porque o meu viver é Cristo, né? E o morrer é lucro. Ele fala, olha, vocês estão pensando que diante dos meus sofrimentos todos eu estou perturbado? Se eu morrer nas ameaças de morte que estão me fazendo, isso para mim é lucro, porque eu vou estar junto de Cristo. Mas eu prefiro continuar nessa carne, ele falando, porque eu tenho percebido que essa minha obra tem gerado fruto para vocês. Vocês observam que Paulo está falando da fé que nós temos que ter, que a nossa vida não está em nós, para nós mesmos, mas para Cristo. E que se de alguma forma alguém te ameaça com morte, isso não te impede, não pode parar se você crê em Cristo e na ressurreição de Jesus. Porque se você morre por amor ao Evangelho de Cristo, você recebe a glória do Senhor. E você completa a tua carreira num topo máximo. Por isso que ele fala que nós não temos o privilégio somente de falar de Jesus, mas de sofrer perseguição por Ele. Ele fala isso como privilégio. Porque o máximo da minha carreira diante de Cristo é proclamar o Evangelho para que muitos cheguem aos pés dele. Isso, por causa disso, eu sou perseguido, é uma prova de que eu estou pregando o Evangelho de Cristo de forma pura, não por interesse meu. Então ele fala essas coisas, olha a mudança. Aí ele fala, por isso, meus irmãos, o que é mais importante para nós é que entre nós possamos haver ternos afetos e sinceros sentimentos de irmandade, porque possamos caminhar juntos. Lembra do texto de Efésios que eu falei ontem sobre a varonilidade perfeita do homem, em que nós temos que caminhar juntos e um serviço cobre o outro, e por isso nós não podemos deixar as paixões humanas afetar a nossa comunhão em Cristo, da igreja, porque nós precisamos de cada um, do serviço de cada um para aperfeiçoar e para que nós cheguemos a uma estatura de homem e varão perfeito, como igreja, figurativamente falando. Paulo insiste nesse assunto em relação aos Filipenses, quando ele fala, vocês precisam ter eternos afetos e misericórdia. Se há alguma coisa boa de amor, de compreensão, de manifestação do Espírito, seja isso que ocupe a vossa vida. Não deixe as outras coisas, antipatias, ciúmes, disputas, atrapalharem a relação de vocês. Mas em vocês tem o mesmo sentimento que houve em Cristo. E aí ele fala algo que para mim é fantástico e que eu gostaria de trabalhar com mais calma sobre isso. Que o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, tendo tudo o que Deus é, sendo o próprio Deus, não julgou
como usurpação na carne ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo e se humilhou, sendo obediente até a morte e morte de Cristo. E a este nome Deus o exaltou acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. O que quer dizer isso? Ao mesmo tempo que Deus coloca Jesus como Deus, ao mesmo tempo ele fala que Deus o fez. É uma coisa gostosa de falar em nome de Jesus, porque quando nós compreendermos o tamanho de que Deus tomou para si mesmo ao próprio Deus, e ele se tornou maldição, e ele mesmo se auto-separou para que ele pudesse se humilhar por nós e pagar o preço do pecado, e ele mesmo se auto-amaldiçoasse em Cristo, para que nós fôssemos salvos, ele fez nele a maldição. É por isso que ao mesmo tempo que é Deus, ao mesmo tempo ele se separa de si, algo que nós não compreendemos na nossa mente racional, mas nós compreendemos inteiramente. Dentro do espírito, do nosso coração, ele arde de alegria sabendo que Deus se sacrificou por nós na cruz do Calvário e se humilhou até a morte e morte de cruz. E esse sacrifício de Deus em Cristo Jesus nos fez ser salvos da morte e do pecado eterno. E ele nos redimiu. E por isso ele tem um nome acima de todo nome. Não só no presente século, mas no futuro, em todo o tempo. Ele é que expiou a nossa vida. E esse sentimento de não olhar para si e para as coisas que tem, para o seu título, para a sua postura, para o seu ministério que estava em Cristo, para efeito da glória de Deus, é que deve estar em nós, para a glória de Cristo, em nome de Jesus. Deus possa acrescentar essa palavra, que tem muita coisa, eu tenho certeza que eu não sou capaz de falar tudo racionalmente, mas o Espírito possa acrescentar para você, em nome de Jesus.